Boa noite, gente. Bem-vindos à quarta edição do Clube de Leitura do Grupo de Estudo da Novíssima Literatura Portuguesa, o GENLIP, um grupo de estudo vinculado à PUC de São Paulo. Hoje a gente vai trabalhar o livro Ecologia, da Joana Bertolo, que acredito que todos que estão aqui leram, né? O meu tá todo marcadinho, ó, porque foram muitas, muitas coisas que eu pensei acerca desse livro. Mas, como sempre, eu vou começar dando espaço para vocês falarem. Se alguém quiser falar alguma coisa, se já tinha lido alguma coisa da Joana Bertolo, se conhecia a Joana Bertolo de alguma forma, se sabe de alguma coisa dela. Ninguém quer começar? Todo mundo tímido. A Alba é ótima para começar. Ai, Jana, me entregando. Então tá, então vamos entregar. Vamos começar. Assim, ó, eu não li nada dela. Até falei, né, Milena, né? É A no Lena. final, né? Que eu estava gostando muito dos autores homens, né? E aí tu botasse essa mulher. Eu não li nada, não conhecia. Ah, me causou surpresa ser um livro que tivesse referências atrás, como se fosse uma tese ou uma dissertação ou uma coisa assim. E fiquei dividida entre um romance, eu não sei o que poderia ser, ou um ensaio, uma teoria. Aí eu marquei que para mim, ele foi novo, ele não foi fácil, ele foi difícil. Eu marquei que até uma certa. Eu entendi que era a linguagem, né? Que era o sistema linguagem, que ela fez uma ficção dentro do que seria taxar a linguagem, e aí tu vê que é uma ficção muito bem bolada para tudo que tem de sistêmico no mundo, né? Tanto as questões da internet, das políticas, da economia, deu de entender bem isso. E entendi que ela mudava de linguagem, e por ser linguagem, ela ora falava da linguagem da tecnologia, horas ela botava uma linguagem de prostituição, e era uma linguagem mais chula. Aí eu notei que justamente, eu notei que a partir da página 177 muda a linguagem, das galáxias, e aí ela torna uma linguagem chula. A partir daquele momento, eu achei chatinho. Eu tive que me treinar a ler. Uma coisa que eu achei interessante, porque aí ele ficou assim muito. Eu confesso que quando eu abri o livro, eu li de primeira. Eu disse, puxa vida, era o livro que eu queria ler. E raramente acontece isso comigo. As 100 primeiras páginas eu nunca gostei, porque ela é cansativa, ela vai, até tu botar tua energia naquela história e continuar. Nessa não, nessa eu de início gostei. Puxa, ela está falando tudo que eu queria falar. Mas na página 177, aí achei meio assim, amarradinho. Uma coisa que eu achei interessante, assim, de várias coisas que eu notei, mas que eu achei interessante, ela usar a menina adotada, a Candela, eu não sei se é Candela que se fala, porque Candela no latim é luz, né? Então, toda vez que a Candela vem, ela pergunta as coisas. Eu até marquei aqui que era, do latim vela. Eu acho que no italiano, o italiano tem muito do latim, ele usa candela também para vela. Então, ela dá luz à história. Por que diz? Porque aí ela é um sopro, né? Um sopro aí, poxa, que legal essa ideia aí, porque ela está chamando isso, porque ela está chamando aquilo. Aí ela te dá um sorriso. Tu diz, ai, que legal. Isso aí eu achei legal e achei que o nome da menina não seria outra, né? Porque é a luz que é dada. Eu achei, em alguns momentos, muito
não parecido, que eu não sei se é essa palavra que a gente usa, mas eu achei a técnica do Guimarães Rosa, quando ela cita várias coisas. Por exemplo, na página 74. Na página 74, quando o Guimarães Rosa, às vezes, ele puxa as mesmas coisas, sabe? E aí eu senti isso aí nela. Quando ela diz assim, lá no final da página, no último parágrafo, no finalzinho do parágrafo, ela fala os gestos dos sonâmbulos, né? Ela diz assim, ó, que ele abre, liga, despe, verte, raspa, limpa, guarda, acende, empurra, tranca, passa o pano, cruza. Então, essas palavrinhas assim me lembrou muito de Guimarães Rosa, como depois na página 162, 167, e aí eu fui anotando, né, e essa coisa. E aí tem um monte de coisa, né? E um monte de coisa que eu acho que vocês mesmos vão trazer, porque, como é linguagem, ela puxa por muitos idiomas que linguagens que já desapareceram, linguagens que estão lá, né? Mais para a área da linguística, eu não sei, mas me deu uma ideia assim, de linguística e coisa assim. Também na página 431, eu achei ali mais uma ideia do barqueiro em Dante, que o barco leva para a morte. Ali tem umas coisas assim que parece de outros escritores. Mas aí eu queria ver vocês, né? Ouvir vocês. Por assim, só um resumo, assim, um rascunho de muita coisa, talvez para mim causou tanta estranheza, porque eram coisas talvez que eu esteja distante, né, Uhum. dessa questão da... Mas achei muito dentro dos sistemas, como o sistema nos amarra, né? E aí a palavra, né, achei muito interessante. Eu Mas aí acho quero ouvir você. interessante, Alba. Você falou assim que no início você pegou ele no fôlego, né? E foi muito rápido. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. É, porque tudo que ela estava dizendo era o que eu queria dizer. As Mas aí primeiras depois você 200 foi achando mais, você foi achando mais cansativo. teórico, é cansativo, cansativo. Da Parece que 200 para engraçado, frente, né? eu li assim, não me prendeu, como me prendeu os outros dois. Por exemplo, O Filho de Mil Homens me prendeu do começo ao fim, né? Aquele foi maravilhoso, assim, emprestei para amigos, todo mundo leu, assim, mas esse ele se tornou um pouco cansativo. Até queria ver a opinião de vocês. Então, eu achei muito curioso como o livro é tão diferente para as pessoas, assim, né? Porque para mim foi exatamente o contrário. No início desse livro, eu fiquei muito angustiada. Eu fiquei muito angustiada porque eu tinha a sensação de que eu não estava entendendo o que ela estava falando. Ao mesmo tempo que eu falo assim, não, tudo bem, ela está falando disso, é uma mulher que está longe do filho, e, né, no início, aquele início, eu falava assim, não, mas pô, não pode ser isso. Enfim, tô confusa. E aí, no início, o livro ficou meio truncado para mim. Eu fiquei meio incomodada com aquela mulher eco, não entendia muito bem qual era a função dela ali dentro. Aquilo me incomodava um pouquinho, sabe? E aí depois, parece que as coisas foram se amarrando. E aí eu fui gostando do livro, eu fui gostando do livro e no final eu já estava assim alucinada pelo livro, né? E lendo e querendo já trabalhar Joana Bertolo na minha tese de doutorado, enlouquecida pela Joana e cacei os outros livros dela. Eu já tinha lido um livro dela completamente diferente desse, completamente diferente. Foi um livro que eu comprei nas minhas andanças em Portugal, uma vez que eu viajei, comprei e li. Mas eu não lembrava que eu tinha lido a Joana Berto. Esse foi o primeiro livro dela publicado no Brasil, né? Agora vai sair o segundo livro dela, que é um livro bem fininho, tá até na minha bolsa, porque eu tô relendo, já que a gente vai conversar com a Joana na semana que vem. Eu tenho a edição portuguesa, né? Vai ser publicado pela Dublinense também aqui, que é o Natureza Urbana. É um continho, é bem rápido de ler. E eu acho que se tem
um romance da Joana que dialoga com o Natureza Urbana é o Ecologia, né? Tem essa pegada. E depois que eu li o Natureza Urbana, eu consegui enxergar no Ecologia essa preocupação com a questão da natureza, né? Com a ecologia de fato, porque a ecologia que ganha um outro sentido na obra, né? Mas existe, depois que eu li o Natureza Urbana, eu comecei a ficar prestando atenção nisso. Existe uma preocupação da Joana como um todo, né? A gente vai conversar com ela na semana que vem e a gente pode perguntar isso para ela, mas ao que me parece, até seguindo a Joana no Instagram, é que ela tem uma preocupação muito forte com questões ecológicas, né? Ela fala muito da questão das queimadas em Portugal, a preocupação com o tempo, a preocupação com o desmatamento. Ela se preocupa muito mesmo com a questão ecológica. Então, é, isso começou a me chamar um pouquinho de atenção. Eu comecei a gostar desse viés e tal. E o livro que eu tinha lido dela antes, que é O Lago do Avesso, tem uma outra pegada. Eu nem lembrava que eu tinha lido a Joana. Eu nem lembrava que eu tinha gostado tanto daquele livro, porque eu li durante a pandemia, né? Eu comprei quando eu fui a Portugal, antes da pandemia. Quer dizer, agora eu não lembro se foi 2019 ou se foi antes, porque eu fui a Portugal antes, foi depois. Mas não lembro exatamente quando que eu comprei, mas eu li antes de começar o doutorado. Então, eu não lembrava, né? Não lembrava que eu já tinha lido a Joana. E os livros dela são muito diferentes. E depois da Ecologia, eu li o História de Roma. Eu já comprei e eu quero ler o Diálogos para o Fim do Mundo, né? E tem um livro de contos dela que eu já li também chamado A Via. Então, eu percebo que ela é muito diferente em cada obra dela. Mas até agora, dos que eu li, bom, O Lago do Avesso é outra pegada, mas também também gosto muito, né? Mas o Ecologia ele me atraiu, eu acho que por essa coisa do ensaio, sabe? E pelo ar distópico que tem a obra. Apesar de eu achar que a Joana não vê esse livro como uma distopia. Mas isso é só um achismo, né? Mas eu acho que tem esse ar distópico, né? A obra tem um ar distópico, porque me parece que não tem muita salvação, sabe? Essa questão da linguagem que vai. As personagens vão se tornando mais frias, né? Mais distantes, assim. E essa questão de uma certa perda de humanidade, porque eu acho que a linguagem é o que há de mais característico na humanidade, né? Então, isso me chama atenção e me chamou muita atenção isso. Para mim, foi um livro que foi num crescente. Eu achei engraçado para você ter ido num decrescente, né? Ir perdendo o gosto, assim. Enquanto para mim foi o contrário, assim. Eu fui gostando cada vez É mais. porque o início do livro, nessas primeiras 100 páginas, 200, ela fala do mundo corporativo. É, E como eu trabalho em banco, é esse mundo corporativo, né? É o mundo da tecnologia, o mundo da economia, que ele tem um desenrolar diferente, é diferente de um mundo de uma faculdade, de ser professor, de ser do comércio. O mundo corporativo é um mundo onde o primeiro problema que ocorre é o dinheiro. O dinheiro altera tudo. E ele altera todo o sistema. Então, todas as mudanças que vão ocorrer, primeiro, elas ocorriam em bancos. Eu trabalhei em um banco, né, muitos anos. Então, ele gira dinheiro, como outra qualquer indústria, né, qualquer corporação que tu vê nessas séries coreanas e séries que tem por aí, é o mundo da produtividade. Então, quando ela diz que a palavra é um produto, eu super entendo. Então, aí, aquilo ali, ela estava falando que é a vida dentro de uma empresa. E aquela mulher eco ali,
É isso, sempre vai ter um assistente que vai repetir daquele jeito. Então, aquilo ela descreveu muito bem o que é uma corporação. Aí depois, quando ela entra ali naquele QR Code, palavras em inglês, em francês e de outras coisas, aí aquilo ali foi um pouco assim, meio para linguista, né? Eu achei assim. Mas aí tu bota esse livro como uma ficção, um romance ficcional, um ensaio, como é que tu chegasse a ver, não entrando numa classificação, claro, dentro de uma caixinha, mas como é que ele chegou para ti? Eu vejo esse livro como romance. Eu vejo como romance. Um romance distópico. Para mim é um romance distópico. Apesar, claro, desse viés ensaístico. Mas eu acho que isso é uma tendência muito forte, né, na literatura atual, assim. Não é só a Joana que tem essa tendência a esse viés mais ensaístico. Eu acho que, por exemplo, no Doenças do Brasil, eu acho que o Walter faz um pouquinho isso. Estou errada, Cris? Segue tem um quê de ensaio ali. Olha, eu comecei a ler Doenças do Brasil e parei, não sei te dizer, preciso retomar a leitura. Não me encantou de cara, eu dei uma parada e não sei te dizer hoje, não. Tem outros, né? O livro do Peixoto tem esse viés, né? Bem ensaístico, do meio para o fim. Mas eu acho que é uma tendência, assim. Estava pensando aqui em outros. Tem Eu outros. acho essa questão de gênero, né? Cada vez mais a gente tem essas fronteiras, né, Alba, menos definidas, né? Eu acho que a gente acaba, sim, eu também acho que é um romance. E esse caráter ensaístico, na verdade, é um recurso estilístico mesmo, né? Que a gente vê, por exemplo, muito em Borges, que era século XX, e já tinha muito caráter ensaístico, né? Tanto nos contos, enfim, e que acaba sendo um atrativo para a gente, né? Acho que para o leitor e para quem estuda literatura, mais ainda, né? E eu, aproveitando então que eu estou falando, eu vou falar sobre o que a Alba falou. Eu me alinho com o pensamento da Alba também, porque no começo, essa narrativa. Ixi, meu computador, eu vou ter que carregar, mas vou falando. Esse foco narrativo em segunda pessoa, né? Que é você. Aquilo já me encantou de cara, né? Que ela começa falando com a personagem, não sobre a personagem, né? Então você acorda, você tá na cama. Aquilo já me encantou, né? E essas questões interativas, que são, assim, uma radicalização mesmo do experimental. Eu não. Assim, eu gosto, mas assim, não é isso que me cativa. Me cativa o trabalho dela com a linguagem, que eu acho uma coisa realmente incrível. Ela está falando de linguagem, sobre a linguagem, e fazendo um trabalho assim, realmente é primoroso o trabalho que ela tem com a linguagem, né? Concordo que lembra muita coisa, eu acho que ela lembra. Eu acho que é distópico, sim. Acho que lembra, inclusive, 1984, do George Orwell, me lembra bastante. Me lembra Guimarães. E uma vez eu havia comentado também, me lembra Virginia Woolf, né? Que não é distópica, mas a questão dos fluxos de consciência, né? Que ela tem, né? Um emendando no outro, um dentro do outro, aquele. Ai, posso só interromper, só porque senão eu perco o Claro, gancho do que livro que me sim. lembrou? Admirável Mundo Novo. Porque as pessoas são controladas a viver cada uma de um jeito, a fazer aquilo que é ordenado da natureza, transforma a natureza da pessoa, obriga a fazer de outra forma. Na hora me bateu Admirável Mundo Novo. É. Eu acho que ela tem realmente muita inspiração nas distopias, né? Com certeza. Enquanto vocês falam, eu vou ligar aqui. Não, então, vocês não ficaram. Uma coisa, né, falando desse lado distópico, vocês não ficaram com uma sensação de que era melhor jogar o celular e Alexa e pela janela? Porque eu comecei a ficar. Gente, eu falei, tá bom, eu já sei disso. Eu já sei que eles escutam a gente. Eu já sei que eles controlam a gente. Eu já sei, mas eu não queria saber tanto assim, sabe? Eu não queria assim. Porque eu acho que chega numa hora que ela consegue transformar essa distopia em algo tão
próximo da nossa realidade, né, do nosso contemporâneo, do nosso hoje, que assusta. Assusta porque a gente está aqui conversando, falando sobre. Ai, a Paula caiu. Falando sobre um Ô, livro. Milena, Oi, Paula. desculpa interromper, mas assusta, eu acho, porque ela fica na fronteira entre o real e o ficcional. Se fosse ficcional, não ia assustar tanto, mas a possibilidade é tão grande real, É uma e por linha isso que muito eu acho que tênue, né, assusta. Paula? Acho que é uma linha Muito muito tênue. tênue, né? Então Muito, isso que muito. assusta, porque ao mesmo tempo que tá muito, que não tá perto, mas também não tá muito Não tá distante, muito né? longe. Você fala, peraí, eu tô com o pé cá, mas eu tô com o pé lá nessa história já também. Então, e é isso que eu estou investigando, essa questão desse limite de real. É o meu objeto de estudo hoje, o meu tema de estudo é esse limite com o real. Mas o que me encanta, o que eu não sei se me aflige, sei lá, arranca de mim assim uma angústia muito grande, é que essa possibilidade, né, de que um livro que inicialmente parece tão distante da nossa realidade, né? Alguém cobrar por aquilo que a gente fala, por cada palavra que a gente pronuncia. Assim, você começa nessa ideia e fala assim, gente, esse livro vai ser uma verdadeira loucura, isso sim, né? É impossível, nunca vai chegar o dia que alguém. Só que ela vai engendrando isso de uma forma, né? Ela vai construindo essa realidade, essas possibilidades de real, como você falou, né, Paula? De uma forma tão próxima, trazendo elementos tão próximos da nossa realidade, porque se a gente, como eu estava falando, a gente está aqui conversando sobre um livro chamado Ecologia, sobre Joana Bertolo, sobre real e ficcional. Certeza absoluta que saindo da nossa reunião, tal, você pega lá o celular para ver se alguém te mandou uma mensagem, vai olhar sua rede social, vai ter alguma coisa voltada a isso para você, porque o celular está ali te ouvindo, né? Então, assim, quantas vezes, né? Eu brincava com quando existia essa suspeição que ninguém tinha muita certeza ainda de que o celular ouvia de fato a gente. Eu lembro que um dia a gente estava conversando na casa do meu pai à noite, e tal. Meu pai começou a falar assim: não, porque o tênis, porque eu não sei se eu quero ver um Adidas, eu não sei se eu quero ver um Nike, eu não entendia nada, não tinha nada, nenhum sentido naquilo que meu pai estava falando, não tinha nada a ver com a conversa que a gente estava tendo, nada a ver. Aí, depois de um tempo, passou, aí ele falou assim: vamos olhar se vai aparecer alguma coisa de tênis no celular, de Adidas, de Nike. Gente, aparecia. Então, assim, sabe? Tá ali, tá te ouvindo o tempo todo, né? Então, essas possibilidades, essas questões, e aí tem aquele personagem, né, que tem dificuldade de falar, ele é fanho ou não, ele é, como- Ele é é, gago, né? ele é Ele é gago, gago, ele é ele é gago. gago. E a gagueira não é cobrada no começo, né? Porque não reconhece. Não falando assim, gente, e de fato, se você reparar, as pessoas que têm alguma disfunção na fala, né, que são fanhas, que são gagas, que têm alguma disfunção mais evidente, essa tecnologia do celular não capta exatamente. Foi uma coisa que depois eu fui pesquisar. Então, se a pessoa tiver de fato essa. Agora, a cantoria não, a cantoria o celular capta, tá? Mas a questão da gagueira, uma pessoa que é fanha, o celular. Eu não sei se hoje já capta, né? Mas no início, quando tinha essa questão, porque eu fui pesquisar isso, né? De como os aparelhos eletrônicos, como Alexa, como celulares e tal, te escutam, tal. Eu fui pesquisar por mera curiosidade. E aí tem uns artigos falando sobre isso, né? Que não captam quando você tem algum tipo de ruído na fala, né? Alguma disfunção e tal.
E aí eu falei, cara, assim, e nisso, né, tem o trabalho muito minucioso dela para construir essa obra e que, de fato, dá mais. Esses ares de ensaio ficam mais evidentes, né? Esses traços, né, de ensaio. Mas, mas eu acho que é tudo tão amarradinho que eu não fiquei com esse incômodo que vocês ficaram. Ou também porque, né, é, é já o tipo de literatura que me agrada muito, assim. Essa literatura que fica nesse limiar entre o ensaístico e o romanesco, isso me agrada bastante. Jana, você está muito caladinha. Oi. Não, você sabe, né? Estou estudando a Catarse, a Cris também sabe que eu estou estudando. E aí eu falo assim, o que me incomodou foi justamente essa catarse, de refletir sobre isso, que isso poderia acontecer, né? Acho que a gente conversou bastante sobre isso, né? Que eu falei que eu queria jogar minha Alexa pela janela na época. E aí a Alba trouxe uma coisa interessante, que a gente está lendo o Fahrenheit 451 para o grupo de literatura e história, né? E aí, eu estava conversando com o Evandro no outro dia, e eu falei assim: nossa, o que está me chamando a atenção no livro, quando eu conversei com ele, estava bem no começo, né? Eu falei assim: é a falta de humanidade, né? Então, o livro Fahrenheit ele começa numa falta de humanidade que é o contrário do ecologia, né? A ecologia ele começa com uma humanidade e a gente vai perdendo a humanidade conforme a gente vai perdendo o controle pela fala, né? A possibilidade de fala, o uso da linguagem, né? E o Fahrenheit não, né? O Fahrenheit ele já começa numa total desumanidade e aí depois vai fazendo, vai trazendo, né? Vai suscitando essa humanidade. Eu falei assim, a Alba falou, eu achei que tem muito sentido isso, né? Eu estava ouvindo vocês, eu tava com o carregador errado, gente. Não é à toa que não tava dando certo. É verdade. Lembra também o Fahrenheit 451? E eu queria só fazer um comentário sobre esse comentário que a Mi fez. Eu gosto muito de quando a literatura tem esses traços ensaísticos. Muito. A única coisa que. Eu amei esse romance também. Mas assim, essas questões de inserções, por exemplo, eu acho interessante. Por exemplo, uma inserção do QR Code ali que você põe e te leva para um outro lugar. Mas assim, uma vez para mim tá bom, sabe? Não é um recurso que eu, desse ponto de vista de estética mesmo, eu gosto. Mas o caráter ensaístico eu gosto muito. Eu, uma coisa que me chamou a atenção, teve um trecho da obra que me chamou muita atenção, porque eu acho que dentro da obra ela se questiona muito, né? Ela fica questionando o, a própria estrutura da obra. E tem um momento que eu acho que é muito sucinto, assim, é muito sucinto. Ela consegue ali fazer uma reflexão que, a mim, ficou ecoando toda a obra, sabe? Porque eu li esse livro mais de uma vez, né? Tive que trabalhá-lo na disciplina, já tinha lido antes e tal. Então, eu já li eu já li duas vezes. Mas tem um trecho que na página 168, ela pergunta assim, é, quem quem está eu não lembro exatamente quem tá se questionando, mas ela fala, eu acho que é a mulher lá que separou do Tápio, como é o nome dela? Esqueci. Bom, A Carolina. a Carolina. Ela fala assim, que mesmo que nos tirem a palavra liberdade, não nos podem nunca tirar a ideia de liberdade. E logo depois ela pergunta, ou podem? Né? Então, assim, eu acho que o livro, ele é um pouco isso. Quando ele tira a palavra, ele vai tirando as palavras, ele vai tirando também um poder que a gente tem e que a palavra nos dá, que é
o poder de se expressar, né? A linguagem te dá uma certa liberdade, ou não, ou ela te restringe também. Então, a liberdade, a linguagem tem essa questão, né? Esse poder, assim. E aí eu ficava pensando muito nisso, né? Cara, assim, olha o que você perde se você perde o poder da linguagem, né? Porque perder a linguagem também é se animalizar, né? E aí essa perda de humanidade que a gente vai falando, né? E eu acho muito interessante, porque alguns vão tentar se conectar com a natureza. E é muito interessante como isso daí, ao mesmo tempo que, por perder a linguagem, você vai para essa conexão com a natureza, isso parece que vai te rehumanizar, né? Então, eu acho que esse sobe e desce da obra, assim, sabe? Esse vai e vem me encanta muito, assim. Milena, aí foi o que ela disse na epígrafe, que era quando tu começasse a tua fala no início, tu dissesse assim, ai, fico preocupada, vou jogar a minha Alexa fora, coisa e tal, estou sendo vigiada. Na epígrafe ela fala isso, se redescobrirmos o que na linguagem é natureza e na natureza o que é linguagem, estamos no caminho de reverter a voraz destruição do nosso planeta. Justamente vem né, encontro que ela diz que o que na linguagem é natural e na natureza, né, e a gente reverte, porque é a É, natureza que fala, né, e a gente vai nomeando, né? E aí tem uma fala lá que ela diz que nomear na página 150 sobre a Candela pergunta sobre nuvem. As perguntas da Candela me deixavam assim, eu ficava horas pensando, né? Ela diz que nomear é complexificar, na página 158, né? Porque a natureza, ela fala e a gente é que vai dando nome. eu E A aí ela fala psicologia diz, assim, né, que a gente só consegue figurar mesmo tudo aquilo que a gente consegue nomear, né? Não, Então mas as olha, coisas só mas fazem sentido então, pra gente, né? aí eu vou colocar fogo no parquinho. No final, na página 336, ela faz um questionamento. Uma questão que percorre páginas. A linguagem gera realidade ou só a espelha? Gente, isso qual página? aqui dá um livro. Peraí, cadê? Dá uma página 336, no finalzinho. É, olha. Tá aí. falar nisso, que essa frase daria um livro, eu não sei, gente, mas vocês não acham que esse livro dela, ele ficou mais complexo, porque ela misturou e dava de fazer dois livros, o volume um e 2 ou o volume, sei lá, eu achei Esse livro não que ela acabava ficou... nunca. Não, mas aqui ó, o tema que ela abordou aqui é seríssimo. Sim. Então, eu acho que dava de. Como ela trouxe uma referência lá que eu achei muito bacana, e até acho, como diz Platão, eu estou na fase da ideia, do achômetro, né, da opinião e não da ideia, que os autores deveriam botar as referências também, os escritores, porque muita coisa ela aqui foi, eu achei assim, assertiva. Porque ela disse, olha, muitas dessas coisas aqui já está aí no mundo, até por causa da própria linguagem, né? Já está nomeado, e eu trago aqui as referências, né? Olha, eu achei muito legal, porque amarra bem, né? E é como é transparente. Não sei o que vocês acharam. É, eu acho, eu acho que é curioso isso, né? Sei que tá com o microfone desligado. É curioso isso, né? Que a gente fica com essa sensação de que esse livro poderiam ser muitos livros, assim. É, eu, a Jana também, né? A gente fez um trabalho sobre esse livro. Então, quando você pensa esse livro, são muitas coisas que a gente tem que pensar, que a gente consegue pensar a respeito dele, né? Então,
eu acho que até ela consegue abordar muitos assuntos dentro desse livro, né? Não, a questão da linguagem é a questão mais evidente aí, mas por trás disso muitas outras coisas aparecem. E eu até falei, né, em algum momento que os livros dela são muito diferentes entre eles. Você não tem um livro assim parecido com o outro, mais ou menos, né? Isso que a Cris trouxe do trabalho que ela tem com a linguagem, isso é uma coisa que aparece em várias obras dela. A questão do feminino é uma questão muito potente na obra dela, né? No História de Roma, por exemplo, ela fala sobre uma mulher que opta por não ter filho e como ser uma não mãe marca tanto uma mulher quanto ser mãe, né? Porque é interessante isso. A gente fala, eu pelo menos enquanto mãe, né? Falo e escuto muito as minhas amigas que também são mães falarem assim: a gente pode ser tudo, né? Mas não deixa de ser mãe. Às vezes a gente nem lembra quem a gente era antes de ser mãe, porque você pode querer ser mil coisas, mas você sempre é primeiro mãe, assim. A mulher ela carrega isso, né? E o que às vezes socialmente falando é até um fardo, né? Porque e isso aparece aqui no Ecologia. Em determinado momento, uma personagem fala isso. Ela fala assim, cara, ser mãe é isso. É você ser sempre é, a mãe tem sempre que estar em função de ser mãe, né? E mas eu acho que até é interessante como ela faz isso na ecologia, porque tem a mãe que deixou o filho com o pai, né? Então você tem ali vários viés, várias visões diferentes dentro dessa obra. No História de Roma, ela trata isso também. Então, no Lago do Avesso, ela vai trazer a questão do feminino também de outra forma. O Diálogos para o Fim do Mundo é o único que eu ainda não li, dos romances, né? No Natureza Urbana, apesar de ser um conto, uma novela, né, um livro menor de tamanho, é, deixando claro aqui, menor de tamanho, de número de páginas, apesar disso, ela também traz a questão de que tem a relação dela com a mãe que é conflituosa, assim, a mãe já falecida, e ela trata dessa mãe ali de uma forma conflituosa, né? Tem a questão da preocupação dela com a natureza, e a natureza é também um feminino, né? É, eu acho interessante que essa relação que ela tem com o divino nunca é com o Deus, com o elemento masculino, é quase sempre com uma figura feminina que é a natureza, sabe? Tem isso me parece muito forte nas obras da Joana, assim, posso estar errada, mas é uma leitura, né? Então, quando ela vai tratar, por exemplo, da palavra ecologia, né? É, que também é uma palavra no feminino, e ela vai trazer essa questão, né? E por isso a mulher eco eu acho tão importante ali dentro. Você traz o, o estudo né, desse eco, dessas palavras, se a gente trouxer aí a palavra para um lado mais literal, e aí ela vai contar a história de Narciso, nananã. Então, ela vai trazendo essa visão, né, dando um outro sentido para a palavra ecologia também dentro da obra. Ela vai trazendo. Então, assim, são muitas visões, são muitos vieses, são muitas coisas, mas que, apesar das obras do Joana serem completamente diferentes uma das outras, aí eu vou falar, por exemplo, eu conheço pessoas que ficaram arrebatadas por História de Roma. Mas assim, nossa, o melhor livro que eu li esse ano, um absurdo esse livro. Quando eu li, falei, mas ecologia é tão melhor. Tipo, sabe? É, não que não seja bom, mas eu gostei do livro. Mas, para mim, no História de Roma, isso aconteceu, de declinando, assim. Eu comecei numa empolgação, não querer saber o que ia acontecer, e aí daqui a pouco assim, foi esfriando, esfriando, esfriando para mim, né? É, apesar de enxergar uma Helena, beleza absurda na obra.
E olha só o elogio que ela faz no fim, na última frase, para o latim. O que é que vocês acharam? Ela bota assim, ó, com dinheiro, a última frase, com dinheiro, língua, eu entendi aqui que não é o idioma, não é a linguagem, mas o aparelho, né? A língua. Com dinheiro, língua e latim, se vai do mundo até ao fim. Né? Ela deu uma rimada aí no latim com o fim. Então, elogiou o latim, né? Porque do latim vem tanta coisa. E aquela hora que eu falei ali do Dante, na página, vê se não parece aquele, não é o barqueiro em Dante, que é aquele ali, ó, 431. No segundo parágrafo tem assim, ó, uma carrinha muito antiga sacoleja ao fundo do viaduto e aguenta-se até onde eles estão. Para mesmo em frente deles, para, né, mesmo, vão para o silêncio, um homem põe a cabeça de fora para projetar a voz, mas não se lhe vê o rosto. Eles brandam que sim. Não é no Dante que tem um barco que tu não pode, tu vai levar até o inferno alguém, que tu não pode olhar para trás, porque senão tu petrifica? Não é Dante que fala? Me chamou a atenção, eu já vi isso em E algum lugar. também Gil Vicente, não? Não, não lembro. Eu acho que Dante. Mas O em Gil Gil Vicente é a questão da moedinha, não é? Que tem que pôr a moeda para passar para o outro lado da barca. tem que pôr a moeda? Não lembro disso também. Deixa eu ter muito tempo. É. Mas Olhar para trás, mas olhar para trás e petrificar é bíblico, é a mulher de Ló, que virou estátua de sal. no Gil, é porque no Gil Vicente. Não, não. O que tem no Gil Vicente é assim: é que a barca que vai pro inferno vai de ré, né? No Gil Vicente é isso. A barca que vai pro inferno vai de ré. Quem a barca do paraíso não vai de ré, vai para frente, né? A outra vai para trás. Você tá. A ideia é da regressão, né? Acho que no Gil Vicente é isso, né? Acho que sim. Paula, é bíblico, mas eu acho que retoma isso em Dante, né? No Inferno de Dante. É isso que você está falando, Alba? Eu já não tenho essa memória, porque eu li isso. Sim, eu acho também, eu estou aqui pensando, né, mas não sei. Eu acho que Dante, aí ele vai levar um cara ou uma mulher, um, ca- que a mulher está no inferno, acho que leva um cara na canoa, só não pode olhar para. Aí ele pega a mulher e traz. Aí ela só não pode olhar para trás. Se ela olhar para trás, ela vira pedra. Isso acontece, né? Ela vira para o passado, né? Ela olha para trás, aí ela vira uma pedra. Eu acho que é Dante. A Paula estava trazendo a questão do bíblico, né? Da estátua de sal, não é, Paula? Aqui ele está falando que eles vão pegar um barco para ir para o silêncio. Silêncio com um S maiúsculo, na página 431. Então, eu acho que é como se 400 fosse um e? lugar, né? 400 e? 431, segundo parágrafo. É. Mas eu realmente não enxerguei a referência, mas teria que refletir sobre isso. Mas é muito interessante, né? A gente também, quando a gente estava pensando nessa obra, né, Jana, a gente falou da questão do, da esterilidade, né? Que é a questão do estéril feminino, que é o estéril da linguagem, como isso se dá dentro da obra. É, acho muito interessante. E aí, mais uma vez, né, a linguagem é feminino, né? Também eu acho que o universo feminino é muito forte na Joana. É muito, muito forte, né? É, não só, enfim, na questão de pensar
na mulher mesmo, mas de pensar num todo, né? Na importância do feminino para tudo, né? E na força também, né? É, eu acho muito interessante aqui que as personagens mais interessantes da obra são as mulheres, né? Se a gente olhar assim, a Candela é sensacional, realmente. A Candela é sensacional. A Candela é apaixonante desde criança. É, a, tem a Carolina e a Lucia, né? Que, que são meio que um par antagônico ali, no sentido de que uma está muito preocupada com a família, a outra está muito preocupada com trabalho, né? Então, essa tem esse lado antagônico da mulher na sociedade. Então, eu acho que as personagens femininas elas vão sendo construídas de uma forma muito interessante, assim, que vai chamando a atenção. É, e eu acho que quando isso aparece escrito por uma mulher, isso é muito forte, sabe? Porque as personagens femininas escritas por homens, elas ganham uma força muito grande, e claro, e aí vai depender da obra, mas aqui me parece que é uma questão muito forte dela sentir e explorar isso, sabe? Explorar esse universo do feminino. Isso foi uma coisa também que me chamou muita atenção. E como a, a linguagem vai sendo perdida e essa sociedade vai ficando estéril, né? Assim como a Darla, assim como, né, que queria ser mãe e não foi, como a mulher Eco, que acaba deixando o filho com. É a mulher Eco que deixa o filho com o marido, não é? Para assumir o trabalho. É que eu até esqueço o nome dela. Esqueci completamente o nome. Ana, Ana. Ana. E é interessante, né? Eu não sei se vocês pensaram nisso. A Alba falou no início, né? Tem a coisa da candela, de ser quem ilumina, né? Tem a questão do. E é muito interessante, né? Porque não pode até remeter a uma coisa de candura, mas tá mais para essa ideia de iluminar mesmo, né? E Tá aí, travando para mim, às vezes, É, a mim, para agora vocês também. tá falhando. Repete a última frase que você falou. instável. Agora voltou ao normal? Não, a Eu candela acho, tem essa questão da iluminação, dela pôr luz, né, no, nos discursos, nas questões. Isso é muito. é, eu acho uma coisa bem legal, porque a candela do latim é luz, né? É vela, vela. E ela faz esse elogio ao latim lá na frente, né? Então tem um fio condutor aí sobre o latim, teria que investigar. Uma coisa que me chamou a atenção também, quando ela cita na 405 que quem comanda mesmo são as supermarcas, né? Não tem mais governo. E a gente vê isso, né? As grandes companhias internacionais entrando no país, comprando, né? E tem uma coisa que eu achei interessante. Na página 278, ela cita um drone delinquente, um drone que vem como um pombo e rouba as coisas. E hoje a gente tem um drone como entregador de cartas, de comida, tudo bem legal, né, Joana? Tudo assim bem bonzinho, mas ela pensou, poxa, esse drone pode roubar também, né? E, né, como todo sistema, né? Todo sistema tem. É que o sistema avançou, né? Não tinha como taxar a gagueira e quem cantava. E o sistema foi se aperfeiçoando, como todo sistema que a gente. Então, o que eu acho que é o que mais indignou a gente é que a gente sabe que a gente está dentro do sistema e o sistema vai se aperfeiçoando e vai amarrando a gente.
e a gente diz que é livre, mas nunca é livre, né? E a gente E vai eles se amarrando a esse sistema, eu acho, né? saem, Porque e a a gente gente acha que é normal. a gente vai se amarrando a um ponto de que a única pessoa que se revolta com o que está acontecendo ali é a Carolina, né? O resto vai todo mundo aceitando. Ah, tem que pagar, então vamos pagar, né? Então, Então, nesse ponto, deixa eu fazer um comentário. Ligando, você está falando que todo mundo vai aceitando, e o que a colega falou ali da questão da candela, da luz, e eu me ativo em uma questão agora. Quando comecei a ler, e eu li Candela, eu não estou com muita facilidade para ler sem óculos, então eu tenho que olhar de perto mais vezes. Eu tinha lido Candeia, por causa da grafia do L, que parece um I com um pontinho. E aí eu falei, nossa, que interessante, ela pôs o nome de Candeia na menina. Aí eu li de novo, falei, não, peraí, pisquei assim, falei, não é Candeia, é Candela. Mas eu acho que eu cheguei a ler algumas páginas até perceber que era Candela e não era Candeia. E aí ela falando o negócio da luz, é uma coisa que é interessante, porque a candeia remete à luz, né? E, e até eu não tenho, como eu estudo muito as questões bíblicas e tal, eu acabo trazendo sempre isso, a Milena já sabe, e eu fiquei pensando, né, que tem um texto bíblico que diz que a candeia só aparece se ela não ficar escondida. E a Candela não tinha medo de falar, de se expor. E eu acho que o contraponto da Candela, que é muito interessante desse negócio que você tinha falado agora, de não, de não aceitar, de achar que é normal esse sistema e que ela se opunha a isso. Tem até uma frase aqui que eu grifei na página 121, em relação à Candela, que ela estava fazendo perguntas e tal, e aí ela perguntou assim, mas por que é que decidimos falar se não nos entendemos? Então, assim, esse livro traz a questão total do esvaziamento da linguagem. E a Candela não se deixa esvaziar, né? Ela, aquela vez, ela quer preencher mais, ela quer encher mais. Eu acho que essa é a luz dela, esse antagonismo dela. Acho que eu viajei muito, falei muita coisa misturada, né? Não, não acho não, Paula. Inclusive, um pouco antes, na página 120, ela fala assim: não acredito nisso. No quê? Que a comunicação não deixa marcas, né? Então, quer dizer, ela não acredita que a comunicação não deixa marcas, né? Porque deixa. E eu acho muito interessante nisso que você falou, da Candela ser essa personagem que tem esse certo antagonismo. E aí, Jana, eu vou discordar de você só um pouquinho, porque eu acho que durante muito tempo a Candela também é essa personagem, né, que junto com a Carolina não aceita esse sistema. O que acontece é que ela é engolida pelo sistema, mas eu acho que é muito interessante, porque a Candela ela se contrapõe ao sistema enquanto criança. E quando ela fica adulta, é que ela aceita o sistema, é que ela é é subjugada. meio inconsciente, né? Ou Eu é acho meio que inconsciente. eu acho que o mais interessante aqui é que eu não acho que seja inconsciente, é que eu acho que é uma coisa assim, não só muita gente pode ingenuamente, eu acho, pensar assim, ah, ela cresceu com esse sistema e acabou se acostumando. Mas eu acho que não é isso. É que eu acho que ela perde o olhar questionador da criança, o olhar de desafiador, sabe? De que, não vou aceitar isso como vem para mim, não vou aceitar de qualquer jeito. Porque às vezes a gente acha que a criança é aquela que tem que obedecer tudo, que tem que aceitar tudo, que tem que respeitar, né, e abaixar a cabeça e não só respeitar o que o adulto fala, porque eu acho que respeitar é respeita, mas abaixar a cabeça para a ideia do adulto, né? E ela não abaixa a cabeça para ninguém, ela tem a posição dela e ela sustenta aquilo, ainda que seja com perguntas, ainda que seja com, mas tem uma pergunta, tem um momento que ela faz uma pergunta é, e que ela questiona a mãe e ela fala assim, se for assim, então eu não quero, assim, não vou aceitar isso, assim, agora eu não lembro, eu marquei tanta marca que eu já me perdi nas minhas marcas. Mas Milena, então deixa eu falar um pouquinho, justamente nessa tua fala. Lá na página 404, aí eu acho que é a tia.
A tia que pergunta para ela: há muitos miúdos como tu, tipo, há muitos jovens como tu? Aí ela diz que tem, não sei o quê, né? Aí no segundo parágrafo ela diz assim, ó, são literatos em código informativo como nenhuma geração antes da deles. Já pensam em rede sem centro. Isso aqui é interessante. Crescem com novas geometrias mentais, os jovens de hoje, né? A sua é talvez a primeira geração cujo cérebro é ciborgue, em que a arquitetura do pensar resulta da exposição maciça que tiveram a computadores, imagens e tudo mais. Depois ela diz assim: tem ciclos de atenção, os jovens, né? Tem ciclos de atenção mais curtos, mais sinapses mais rápidas, que aí ela deixa de questionar, né? E como tu dissesse, ela entra na rede de computadores, e aí onde. Mas eu achei interessante o que a autora diz, que é uma rede sem centro, né? As comunicações, as ideias são tudo por sinapse mais rápido. Achei muito interessante essa rede sem centro, porque a nossa geração foi uma rede com centro, né? Então, o pai, o professor, o juiz, o padre, a opinião do amigo que é mais inteligente. Aqui não tem centro. Isso é interessante, né? Porque vai bem aí na tua fala. Eu queria também comentar em relação a isso, que você trouxe a questão de que na infância ela era questionadora, né? E como isso muda, né? Na página 66, ela, no finalzinho, ela fala assim: ó mãe, que dia instável. E aí, lá na página 67, mais ou menos no terceiro parágrafo, a mãe fala, né? O tempo pode estar instável, Candela. Uma pessoa pode ser instável. O mar também se usa muito para falar de economia, de dinheiro, tudo aquilo que muda muito, que varia, o que não se pode contar. Mas preferir o leite mais instável, isso não se diz, amor. O olhar que ela me devolve desfaz-me, como se a cada uso de um dado termo que eu invalido estivesse a tornar o seu mundo mais exíguo e limitado. E é isso, né? Podando, inclusive no sentido poético mesmo, né? Quer dizer, a liberdade poética também não pode existir nesse caso, né? Porque você só pode usar a palavra num sentido que já existe, né? Que Então, em página todo que tá sentido, isso? essa 67. 67, eu lembro se eu grifei isso. Então, me diz uma coisa, quando vocês falam da postura da Candela, tal, de ser assim, questionador e tudo, vocês veem no sentido mais rebelde dela, porque eu não vejo muita rebeldia, eu vejo mais assim, é a espontaneidade da criança que é apaixonada pela língua e pelo falar. Não assim de falar assim, eu vou lutar contra isso, porque ela nem sabe o que é o sistema ainda. Eu achei ela mais assim, uma apaixonada. Eu particularmente vejo como criança, sim, não acho que é rebelde, e vejo como uma metáfora do que a própria linguagem está se tornando também, né? No sentido de que a linguagem, como ela é retratada no romance, também vai perdendo, né? Cada vez mais, né? Vai ficando cada vez mais econômica, né? E se você tem uma linguagem tão econômica, você está perdendo, com certeza, né? E eu vejo a Candela talvez também como metáfora disso. Eu acho que ela é essa questionadora e vou colocar essa palavra porque você colocou essa rebelde, não não enquanto personagem que age propositadamente, mas enquanto personagem construída para isso, entende? Então eu acho que, por exemplo, a Candela não poderia não ser criança, porque é necessário que haja essa certa ingenuidade, esse lado infantil que, que, que é tão importante para questionar, né? Sem filtro, sem filtro. Eu lembro que tem É, porque o filtro é dos adultos, né? O filtro é nosso, não é da criança, né? entendeu? Então, assim, tem uma coisa que me encanta muito. Eu não estou achando trecho em que ela fala assim, e quando
ela pergunta, né? E quando a gente tiver que pagar pela. Ela vai questionando assim: a gente vai ter que pagar por isso? E a mãe fala: vai. E quando a gente tiver que. Eu não acho eu não tô achando esse trecho. Puxa vida, aí eu marquei, eu achei que eu tinha marcado até aqui em cima, mas não marquei em cima para poder saber, porque para mim é um dos trechos que mais me encantou na obra, que ela pergunta assim, mas e aí, o que que a gente vai fazer quando a gente tiver que pagar? Eu não lembro pelo que ela fala, e aí a mãe não tem resposta mais para dar, sabe? É na 77, Mi, quando ela fala, e o que está a acontecer com as palavras? Tô chateada de não estar achando. É, não, mas nessa página tem uma coisa interessante também, né? Que ela fala assim: agora pagamos, mãe, já não são palavras, são coisas, né? Isso é muito interessante, assim, porque a partir do momento que você tem que pagar, você paga muito para ter uma coisa, né? Não para você pagar por uma coisa que você já tem. A ideia do e é muito interessante isso na obra, né? Porque se você parar para pensar, ele consegue, ela consegue fazer criar essa estrutura de uma forma tão interessante que você paga pelo que você já tem. Então, assim, você pensa assim, caramba, que lógica capitalista é essa de você ter que pagar por tudo, né? Mas assim, peraí, a lógica do capitalismo é você pagar por aquilo que você quer ter, não pelo que você tem, E né? tem um momento ainda que ela fala assim, que eu grifei aqui, que ela fala assim, interessante que os que mais podem pagar para falar não tem nada a dizer. É. Gente, eu acho que a gente podia ficar falando desse livro até amanhã, mas eu acho que a gente tem que guardar perguntas para fazer para a Joana semana que vem. E vai ser muito legal, eu acho, receber a Joana aqui, no nosso espaço, no nosso grupo de estudo consequentemente, né, aberto ao público no clube de leitura. Tá, nisso, já quero anunciar que em outubro vamos abrir mais uma vez as inscrições para o programa e chamar de novo a Paula para voltar para a PUC, Quem sabe um dia. parar de insistir para você voltar para a PUC. É, mas é, vamos pensar nas perguntas que a gente tem para fazer para a Joana na semana que vem sobre o ecologia, né? Eu acho que tem muita coisa para se falar sobre essa obra, muita coisa para questionar, para perguntar. É uma obra que foi publicada há bem pouco tempo no Brasil, né? Apesar de já ter sido publicada um pouquinho mais de tempo em Portugal, mas aqui ela chegou em 2021, não foi? Deixa eu ver aqui, conferir aqui. 2020, não foi? 22, chegou em 22, 22, 22. né? Então, assim, é uma obra muito fresquinha ainda para a gente aqui no Brasil. Ô, Chegou no ano. Mi, você falou que você acha que ela não considera como uma distopia. Por quê? Sei, eu tenho essa impressão das coisas que eu já li, que eu ouvi ela falar, sabe? Mas aí, vamos perguntar para ela, Ah, né? boa. Porque, porque para mim é bem distópico, assim. Até eu estava pensando muito em pensar nisso, nessas distopias da literatura portuguesa contemporânea, assim, mas talvez para um artigo. Perdi a data de escrever para um. Tinha uma chamada aberta sobre distopia, mas quem sabe aí eu escrevo e penso nisso. Não só no Distopia, tem outro livro que é distópico da literatura portuguesa contemporânea que eu gosto muito, que se chama Cadernos d'Água, do João Reis. Estava aqui, agora não está mais, mas eu gosto muito, muito, muito desse livro. Enfim, então semana que vem a gente conversa com a Joana. Vou contar qual foi o livro que foi escolhido, né, para a próxima edição. Não sei se alguém aqui votou nele. Eu acho que não. Acho que não. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas o livro que ganhou foi esse, Baioa Sem Data para Morrer, do Rui Cossero. Você votou Eu nele? votei nele. Eu Ah, votei. vocês votaram?
Ganhou com uma Eu margem. votei também, eu votei. Que bom, então, que vocês votaram nele. Então, esse é o próximo livro, tá? Na semana que vem a gente conversa com a Joana. Já vou anunciar no nosso Instagram, vou colocar no grupo. E esse livro foi publicado agora, fresco, 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 pela Biblioteca Azul, né? Então, tá aí. O mais legal é que o Rui vem ao Brasil em breve. Então, quem sabe, né? A gente não consegue conversar com ele pessoalmente. Vamos tentar essa, esse encontro, tá? Claro que se a gente conseguir, a gente transmite ao vivo pelo YouTube do Literatura PUC, né? Para quem não pode estar em São Paulo, mas quem puder, né? Aí já traz o livro, ele dá um autógrafo pra gente. Tá bom? Vamos tentar, né? Não posso garantir ainda. Mas eu acho que pelo menos online, acho que ele vai estar aberto a conversar. Ele parece ser uma pessoa é, bem comunicativa e aí Quando que ele vai estar no Brasil? ah, ele vai estar na Flipossos, se eu não me engano. Mas que mês? Eu acho que é no final de outubro que ele vai estar. Agora eu não tenho certeza. Mas olha que legal. Esse livro foi o primeiro recebido meu pelo grupo de estudo. Foi o primeiro livro que o autor mandou para mim. Tá legal? Foi presente dele para mim. Então tá bom. Bom, vou encerrar a gravação.